Olá pessoal, tudo bem? Giovanni Santos falando. Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje eu vou falar para vocês de quando eu comecei e por que comecei o meu depósito de material de construção. Mas antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, dê um like, joinha aí para que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá bom? Você que não é inscrito, se inscreva. Pois bem, em 2018 eu comecei a pensar, fazer um questionamento comigo mesmo da seguinte forma. Eu pensei, como todos vocês já sabem, eu também trabalho com pintura, né, com prestação de pintura. A gente faz pintura em toda a grande São Paulo, né? Pintando de tudo, né? Pintando o set, como diz o outro. Então, a gente basicamente é mão de obra, trabalha com mão de obra. Em 2018, eu fiz o seguinte questionamento para mim mesmo. O que aconteceria se eu fosse impossibilitado, digamos assim, de trabalhar de mão de obra, de fazer esse trabalho de mão de obra, trabalhar com meus braços, se eu fosse de alguma forma impossibilitado? Então, eu cheguei à seguinte conclusão, que eu estaria em maus lençóis, porque uma vez que eu dependia só da prestação de serviço e da mão de obra, se eu fosse impedido, eu não teria como trabalhar. E não tendo como trabalhar, consequentemente, eu passaria dificuldade. Então, foi uma luz, né, um alerta, e eu pensei, não, eu preciso realmente mudar isso na minha vida. Eu preciso fazer algo inteligente, não que a pintura não seja, mas algo um pouco mais inteligente, e que eu não, um trabalho inteligente, que eu não dependesse de 100% da minha mão de obra. Porque quando você depende 100% dos seus braços, das suas pernas, aí realmente é um problema. Então eu precisava achar uma outra fonte de renda, né? Uma segunda fonte de renda que me desse sustentabilidade para que isso acontecesse. Então, em 2018, eu comecei, depois de muitas horas, né, de sono, né, de não dormido, né, muito tempo assim, perdendo sono, pensando no que fazer, qual área a gente ia atuar. E aí, depois de muita procura, chegamos realmente a decidir por colocar um depósito de material de construção em 2018. No meio de 2018, exatamente a data. Quando nós colocamos o material de construção, abrimos aqui, começamos do início bem pequenininho, bem com pouca coisa, assim de uma forma bem conta-gotas, né? Dose homeopática, ou seja, uma coisa bem aos poucos. Um mês depois teve a greve dos caminhoneiros. E aí se confirmou a minha suspeita, né? A minha ideia, a minha conclusão de que se eu dependesse totalmente, 100% da minha mão de obra, realmente eu estaria numa situação difícil. Quando entrou a guerra dos caminhoneiros, parou tudo, né? Porque não tinha combustível nos postos de gasolina. E onde tinha, os caras queriam muita grana, muito dinheiro por um litro de gasolina, chegou a acho que 9, 10 reais o litro. E você tinha que pegar uma fila enorme. Meu carro acabou faltando gasolina em frente de casa, eu deixei, porque eu digo, não vou comprar gasolina a esse preço, é um absurdo, é um desaforo, porque os postos aproveitavam do momento difícil da crise para cobrar lá em cima e aproveitar isso em cima dos consumidores. Então eu não abasteci, deixei o carro sem gasolina em frente de casa. Eu pensei, eu falei, eu só vou abastecer, tomar uma água aqui para a garganta tá. Eu falei, só vou abastecer quando passar esse período, né? Então aconteceu de se normalizar toda essa situação de greve, e os caminhoneiros voltaram e voltou a vida normal. Então nós já estava na loja. Então isso aí se confirmou aquilo que eu pensava. Eu fui possibilitado de trabalhar como pintor, né? Mas aí eu já tinha loja, então já
essa preocupação já foi. Logo em seguida, aí algum tempo em seguida, veio a pandemia. A pandemia veio e aí o negócio foi mais difícil, né? A gente já estava mais ou menos com bastante produto. E aí quando veio a pandemia, aí tudo parou, né? As obras pararam, o serviço que eu tinha para começar, um serviço até razoável, fechou tudo nos prédios, não funcionava. Um prédio que a gente ia pegar para pintura, que era um valor legal, acabou não fazendo, né? Porque tudo fechou naquela semana, na semana de eu começar o serviço. Só que eu já tinha loja. Aí a gente ficou na loja totalmente, eu e minha mulher, e a gente foi trabalhar na loja com afinco, com dedicação. E aí foi quando, na primeira semana, ficaria só as lojas, só os comércios essenciais, como padaria, farmácia, supermercado. E no primeiro momento, o depósito não entrou. Então eu falei para um amigo meu, não, eu vou ficar nem que seja com um banquinho aqui na frente, vendendo, porta meia porta. E se mandar fechar, eu vou ficar com o banquinho aqui atendendo as pessoas, porque eu dependo agora 100% da loja, porque já o meu trabalho já não fazia mais. Então eu fiquei ali. Esse amigo meu ficou desesperado, já fechou a loja dele. Eu falei, não tem ainda uma determinação para isso. Na segunda semana da pandemia, liberou os depósitos de material de construção, considerando que ele era também um serviço essencial para a população, porque já que ela estava em casa, precisava ser algum serviço, então os depósitos entrou como essencial. E eu continuei, né, funcionando todos os dias, e Deus abençoou, e de maneira que a gente vendeu mais do que a expectativa na pandemia. Isso ajudou a alavancar aqui a nossa loja. Mesmo com pouco recurso, deu um up para que a nossa loja pudesse usar os recursos da própria venda para abastecer ela. Então isso foi uma coisa ruim por causa da pandemia, né? Claro, a gente sente muito por tudo que aconteceu, as vidas que se perderam, mas para o comércio isso alavancou. Então, mais uma vez se confirmava a impossibilidade de eu não poder fazer o meu trabalho, e por outro lado eu tinha loja que me segurou. Então só confirmou aquilo que eu pensei lá no início, e o medo que eu tinha, isso só se confirmou. Isso fortaleceu na minha mente e no meu coração que eu deveria cada vez mais investir no meu negócio, para que eu realmente não dependesse 100% da minha mão de obra. Pois é, após quatro anos, nós estamos aqui, né? Estabelecido, Deus tem abençoado poderosamente. E o que eu quero dizer com isso é que você que fica adiando a sua entrada no mercado do comércio, do negócio, de seja lá qual for o ramo, que você se apresse, né? Se apresse, porque o mercado no Brasil é favorável. No Brasil você consegue empreender, né? Em todas as áreas, e você pode começar como eu comecei. Agora você precisa querer, você precisa querer. Primeira coisa é querer. Para você sair do ponto A ao ponto B, primeira coisa, você tem que saber que você está no ponto A, e você tem que decidir sair do ponto A para ir ao ponto B. Então, você tem que tomar essa decisão de querer, né? Tudo o que acontece no mundo físico acontece primeiro na imaginação de uma pessoa. Tudo que está aí, o avião, primeiro ele existiu na mente de alguém. O carro, antes de existir no mundo físico, ele existiu na mente de alguém. E depois da mente de alguém, aí sim ele foi para o mundo físico. Então você precisa mentalizar aquilo que você quer, você precisa colocar em mente o que realmente você quer da sua vida. E você tem que pensar a longo prazo, como você se vê daqui a alguns anos, né? Quando você de repente estiver no seu trabalho, eu não sei o que você faz, né? Qual o tipo de trabalho que você faz. Eu, no meu caso, eu sou pintor, ainda faço serviço.
mas no seu caso eu não sei o que você faz, mas seja qual for a sua profissão, seja pedreiro, seja pintor, eletricista, encanador, não importa. O importante é você saber aonde, ou pelo menos imaginar, aonde você quer estar, né, daqui a alguns anos. Então você precisa trilhar esse caminho. A gente sabe que não é de uma hora para outra, a gente sabe que não é de um dia para a noite que as coisas acontecem, tudo tem que ser plantado. A lei da semeadura, ela é a lei universal e ela é irreversível, e você não pode mudar essa lei. Para você colher, você tem que plantar. Então, para você colher daqui a um ano, você tem que plantar hoje. Não adianta achar que as coisas vão acontecer por ela mesma, que não vai. Então, tudo que o homem planta, né, ele vai colher. Então, plante hoje aquilo que você quer receber daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos. Porque, de qualquer forma, os anos vão passar. Mas que passe você fazendo algo que realmente você queira fazer. Tá bom, pessoal? Era isso que eu queria dizer hoje. Espero que eu tenha te alertado. Espero que eu tenha te motivado a você realmente decidir por aquilo que você quer na sua vida e que você ponha em prática. E que que você não adie mais as decisões, aquilo que você tem que fazer. Que você não fica adiando mais. Afinal de contas, a nossa vida é passageira, né? Afinal de contas, nós estamos nessa terra numa passagem. Então, faça valer a sua passagem pela terra. Pelo menos vivendo o seu sonho, vivendo aquilo que você quer fazer, fazendo aquilo que você quer fazer, realizando aquilo que você quer realizar. Tá bom? Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.